Boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui com vocês e principalmente para trabalhar um tema tão importante como o que nós vamos trabalhar hoje, que para alguns é o coração do livro de Apocalipse. Nós vamos estudar e eu rogo ao Espírito Santo, minha prece ao Espírito Santo é essa, que ele me abençoe, que eu possa trabalhar com vocês hoje todo o capítulo 4 do livro de Apocalipse, que é a visão do trono de Deus. Nós vamos ter mais ou menos 1 hora de aula e eu já quero alertá-los que na escola sabatina nós levamos 4 horas para trabalhar o capítulo 4. Então eu terei que fazer algumas abreviações aqui, não vai ser possível abordar todos os textos que eu gostaria de trabalhar para explicar esse capítulo 4 de Apocalipse, Rubem. É interessante, o livro como um todo de Apocalipse, ele está estruturado nas famosas séries de 7. Marcos, nós temos 7 igrejas, há os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 castiçais, as 7 últimas pragas, após o fechamento da porta da graça, lá de Apocalipse 22:11. Então o número 7, ele tem um papel muito importante no livro. Vocês saberiam me dizer aqui a diferença dos 7 selos para as 7 trombetas, em termos de qualidade, qual é a natureza de um e qual é a natureza do outro? Os 7 selos, eles são advertências de Deus para a igreja, para o povo de Deus, para qualquer pessoa que em qualquer época tenha confessado ser um seguidor de Cristo. Então os selos, eles vão cobrir todo o período da igreja. Enquanto as 7 trombetas são advertências de Deus para o povo que nunca aceitou a Cristo, para os ímpios. E é interessante que dentro do bloco dos 7 selos, nós temos um bloco de 4, e dentro do bloco das 7 trombetas, nós temos um bloco de 3. Vocês sabem qual é o bloco de 4 dentro dos 7 selos? São os 4 cavaleiros. Enquanto que nas 7 trombetas, o bloco de 3, que é um conjunto que é especificado, qual é? Os 3 ais. Primeiro ai, segundo ai e terceiro ai. Então, esse capítulo 4 que nós vamos estudar agora, ele forma um bloco, Rubem, com o capítulo 5. Então, a unidade temática e literária aqui são os capítulos 4 e 5. É um bloco, o que nós chamamos em teologia de perícope. Então, a perícope aqui são os capítulos 4 e o capítulo 5. E a passagem trampolim, que introduz o capítulo 4, ela está bem aqui no capítulo 3, vou ler com vocês o capítulo 3, versículo 21, tá? É o que nós chamamos de passagem trampolim, ela que vai fornecer a base para essa estrutura que nós vamos começar estudando hoje. Hoje eu não terei tempo para abordar o capítulo 5, eu quero investigar com vocês aqui o capítulo 4 de Apocalipse, que é a visão do trono de Deus. Mas vamos ver esse versículo que é o trampolim para o capítulo 4. Volta um pouquinho no capítulo 3. Vamos chegar até o capítulo 4, para a gente ter uma estrutura na mente aqui. O capítulo 1 de Apocalipse, ele trata sobre o que, Marcos? Capítulo 1, os primeiros 8 versículos é o prólogo, e depois do prólogo nós temos a visão, a primeira visão de João, o vidente de Patmos, a visão de Cristo, de Jesus glorificado. Então o capítulo 1 é isso, é o prólogo de Apocalipse e a visão de Cristo glorificado, a primeira visão que João teve. Os 2 capítulos seguintes, o capítulo 2 e o capítulo 3, são as cartas às igrejas. Capítulo 2, a carta a Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Capítulo 2. Capítulo 3, nós temos Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E agora no capítulo 4, nós vamos iniciar o estudo aqui sobre a visão do trono de Deus. Pela primeira vez, as cenas agora vão se deslocar da Terra, do planeta Terra, as cenas ocorrem no céu. Porque no 2 e no 3, nós tínhamos as cartas às igrejas. E representando por Cristo, caminhando entre os castiçais,
era a presença de Cristo ali com a sua igreja, tá? Mas agora não. Agora a visão vai ocorrer no céu, a visão do trono de Deus. E ao mesmo tempo que a cena muda da terra para o céu, a linguagem também muda muito. As visões do capítulo 2 e do capítulo 3 eram visões relativamente simples. A linguagem era direta, eram fáceis de entender. Agora aqui, as realidades são mais complexas. Começa um estilo propriamente apocalíptico. Os símbolos são mais complexos de interpretar e exigem um pouco mais de atenção, até para não chegarmos a conclusões equivocadas. Se você não entender esse capítulo 4 e o 5, você não vai entender o restante do livro. Você vai se perder, porque ele é justamente o fio diretor de todo o restante do livro. Vamos entender primeiro esse versículo trampolim. Volta um capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-eis sentar-se comigo. Quem que está falando? Cristo, né? O próprio Jesus falando. Ao vencedor, dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aqui nós temos duas partes nesse versículo trampolim. A primeira parte, Cristo faz uma promessa aos vencedores. Ele diz que aquele que vencer vai ser dado um galardão de poder sentar-se e compartilhar o trono junto com Cristo, no governo de todo o universo, depois que for banida para sempre a rebelião do pecado. Essa é a primeira promessa. Agora, a parte B do versículo 21 diz que ele, assim como ele venceu e sentou-se no trono do Pai, junto com o Pai. Aqui o versículo se divide em dois. A primeira parte do versículo, ela vai se cumprir lá no capítulo 7. É só quando for banida a rebelião do pecado que toda a igreja redimida partilhar o trono do universo junto com Cristo. Mas essa segunda parte, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, é o que nós vamos investigar hoje. É o bloco dos capítulos 4 e 5. Vocês vão entender que esse bloco 4 e 5, ele não é para o futuro em relação ao tempo de João. Ele é lá no passado. E eu vou explicar isso, é uma questão do pensamento hebraico. Nós temos aqui um parênteses, Rubem. Na verdade, esse bloco temático, 4 e o 5, eles são parênteses dentro da estrutura da narrativa. Assim como nós temos também um outro parêntese lá no capítulo 7. Vou explicar qual a função desses interlúdios dentro do livro do Apocalipse. Então, olha só, vamos começar a leitura para que a gente possa explicar melhor como é que esse bloco é um parêntese. O que é que ele está explicando? Olha lá. Capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Até agora eu só li o primeiro versículo do capítulo 4. É um versículo relativamente curto. É um capítulo relativamente curto, esse capítulo 4. Ele só tem 11 versículos. E eu li até agora o primeiro. E apareceu duas vezes uma expressão que eu tenho que chamar a atenção de vocês. A primeira expressão que apareceu aí, ó, depois destas coisas. Essa expressão, depois destas coisas, ela pode significar coisas diferentes, dependendo se estiver na boca de João ou na boca de Cristo. Na boca de João, significa só uma deixa linguística, um marcador verbal, dizendo que vai mudar o foco da visão, quando é João falando. Então, depois destas coisas, quando é João falando, não necessariamente há uma ordem cronológica. Não é que o que depois destas coisas vem depois do que João acabou de falar. Para entendermos isso, vamos lá para o capítulo 7 de Apocalipse. Você tem aqui
no começo do capítulo 7, passa um pouquinho sua Bíblia, ele diz, depois disto, ele já abre com essa expressão que eu estou analisando com vocês. É João falando, depois disto, isso não significa uma sequência cronológica, significa o quê? Quando você vai lá para o versículo 9 do capítulo 7, ele diz de novo, depois destas coisas, localizaram aí no versículo 9, significa simplesmente que ele mudou o foco dos 144 mil e agora vai abordar a grande multidão. Porque são os dois blocos aí do capítulo 7. Até o versículo 8, nós temos a análise dos 144 mil. E do 9 até o 17, nós temos a estrutura da grande multidão. Que nós vamos depois analisar aqui com vocês, representa a mesma realidade, só que de um outro ponto de vista. Nós temos que analisar com bastante calma esse capítulo 7. Mas o que eu quis mostrar aqui, que o depois destas coisas, quando está na boca de João, não é necessariamente o que vem a seguir, mas é uma deixa linguística para que o foco da visão vai mudar. Então aqui, vamos voltar para o capítulo 4. Olha só, depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, não é uma porta aberta para o céu, não é um buraco de minhoca que vai transportar com velocidade o vidente para o céu, não é isso. É uma porta aberta no céu e não para o céu. Significa simplesmente a porta do templo celeste, cuja cópia do santuário aqui que já houve, o santuário terrestre, era só uma cópia esmaecida. Nós vamos ver que há um templo, há um santuário nos céus, glorioso, majestoso, onde está o trono de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E aqui ele diz que tinha uma porta aberta no céu, e ele ouviu, a primeira voz que ele ouviu, lá em Apocalipse 1:10. Lembra que ele disse que estava num sábado de joelhos, orando, no Kyriake Remera, no dia do Senhor. Por que essa expressão só aparece uma única vez na Bíblia toda, Kyriake Remera, o dia do Senhor? Porque era tanto um dia de sábado, o dia de adoração semanal, como também era o dia escatológico. E para a junção dessas duas funções, o sábado semanal com o sábado escatológico, o dia do Senhor escatológico, quando ele virá para trazer o seu reino de justiça para esse mundo rebelde, o único ponto do universo que se mantém rebelde à lei de Deus, é também denominado de dia do Senhor. E aí, lembra que ele disse que estava orando no Kyriake Remera, no dia do Senhor, num sábado, e aí uma voz como de trombeta falou com ele, e era Cristo glorificado, justamente a visão de Cristo glorificado. Ele diz agora que essa mesma voz que ele ouviu na primeira visão, nós não sabemos quanto tempo passou da primeira visão para essa visão que estamos estudando aqui, para essa visão do trono de Deus. Não se sabe quanto tempo depois, mas ele ainda estava preso na ilha de Patmos. Também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta ao falar comigo, e Jesus chama para ele subir agora, sair do planeta Terra, ele irá contemplar realidades celestes, coisas muito mais elevadas, e Cristo mostraria para ele o quê? O que deve acontecer depois destas coisas. Só que agora o depois destas coisas está na boca de Cristo. Aí agora, quando essa expressão depois destas coisas está na boca de Jesus, significa depois do tempo de João. Depois do próprio tempo em que João está, do presente de João, que para nós hoje é o passado. Então, na verdade, depois destas coisas, dialoga lá com o versículo 19 do capítulo 1, que eu convido vocês a analisarem comigo. Vamos ver aqui, versículo 19 do capítulo 1. A ordem que João recebe para escrever toda a revelação. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são. Olha só, essas que são, é o tempo de João, é o depois destas coisas lá do capítulo 4 que nós estamos avaliando. E as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Depois destas quais? As que são. Se você olhar o versículo 19 sozinho,
você vai entender que o depois destas é depois das que são, que era o tempo presente de João, que na verdade, Cristo estava dizendo que iria mostrar para João o que iria acontecer depois das 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, e Filadélfia e Laodiceia. Cristo estava dizendo, olha, agora que você viu a realidade das igrejas, porque é o seguinte, gente, aquelas 7 igrejas, as cartas às 7 igrejas, são diversas hipóteses. Por que as cartas são dirigidas especificamente para estas igrejas? Levantaram-se muitas hipóteses. A primeira delas é porque seriam as igrejas que João pastoreava. Ele era pastor daquelas comunidades e ele recebeu a incumbência de escrever para aquelas 7 igrejas da Ásia. Não é a Ásia que nós conhecemos hoje, é a Ásia Menor. Na verdade, é o sudoeste da atual Turquia. Então, é muito menor ainda do que a Ásia Menor. Muito menos não é o continente asiático. Era a província romana da Ásia, que é a atual Turquia, ficava ao sudoeste hoje da atual Turquia. É a primeira hipótese. Uma outra hipótese é que aquelas 7 igrejas, elas estavam experimentando situações que serviriam de modelo, de paradigma para os crentes de todas as gerações. Elas estavam vivenciando problemas, que a soma desses problemas seriam as dificuldades que todas as igrejas iriam enfrentar do tempo de João até o tempo do fim. É uma outra possibilidade. A outra possibilidade é justamente por causa do número 7. Por que foram 7 igrejas? Por causa do número 7, que tem um papel especial dentro do livro de Apocalipse, representando plenitude e também a divindade. Mas hoje, estudos modernos mostram que uma carta enviada partindo da ilha-prisão de Patmos, onde João estava preso, ela seguiria justamente essa rota, era uma rota postal romana. Saindo de Patmos, o ponto mais próximo seria Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É uma rota postal romana. Mas é claro que há uma aplicação das 7 igrejas, cobrindo 7 períodos no tempo da caminhada da igreja nesse mundo tenebroso. Entendam que essa interpretação, ela não emerge diretamente das Escrituras, não emerge do texto. Não é pela exegese do texto que você vai chegar a essa conclusão. Só que nós temos que reconhecer que seria muita coincidência aqueles exatos 7 períodos e a exata característica de cada igreja. Então, nós concordamos hoje que as 7 igrejas também representam, profeticamente, a história da igreja em todo o período, desde a época apostólica até o tempo do fim, até a última igreja remanescente que estaria viva na terra quando Jesus entrasse na nossa realidade uma segunda vez. Mas entenda que aqui, depois destas coisas, eram aquelas 7 igrejas, é o texto original, tá? É a aplicação primária do texto. Olha, João, vem para cá, que agora eu vou te mostrar o que vai acontecer depois destas 7 igrejas da época de João. Tá? Cristo estava chamando João e ele mostraria o que aconteceria depois das 7 igrejas. E o que seria depois das 7 igrejas? Os selos e as trombetas. Os 7 selos, que é a história da igreja, e as 7 trombetas, que é a história do mundo. Então, Cristo está dizendo para João que mostraria para ele em visão a história da igreja por meio dos selos e a história do mundo por meio das trombetas. Cristo está dizendo assim, vem cá, João, sobe para cá, que agora, depois destas coisas, depois das 7 igrejas, eu vou te mostrar os selos, a história da igreja, e as trombetas, a história do mundo. Agora, curiosamente, Cristo faz essa promessa, dizendo que mostraria o futuro para João. Nós temos aqui os 2 capítulos que eu estou analisando, esse bloco 4 e 5, que não são futuro, são passado. Vocês vão já entender que esse bloco temático, ele mostra a entronização de Cristo, Marcos. Quando Cristo morre na cruz,
ressuscita ao terceiro dia, ele é morto numa sexta-feira. No sábado, Cristo fica em absoluto silêncio, descansa em silêncio, nada ocorre no sábado, e no domingo, por volta das 9 da manhã, ele ressuscita glorioso, passa 40 dias ainda dando instruções para aquela igreja nascente, dando orientações pessoais aos líderes da igreja. Depois ele sobe aos céus e é recebido lá nos céus em meio à adoração dos anjos. É o capítulo 5. A cena da cerimônia de entronização de Cristo é o capítulo 5. E o capítulo 4, ele prepara o cenário para o capítulo 5. E agora eu faço essa pergunta para vocês. Tudo bem, se o que está aqui agora, no capítulo 4 e 5, representa o que ocorreu no ano 31, mas Cristo não disse que ia mostrar o futuro para João? Por que João começa falando do passado? Eu vou explicar isso para vocês, que é uma questão do pensamento hebraico, mas não só do hebraico. Até entre nós, falantes de língua portuguesa, isso pode acontecer. Vamos supor, para vocês entenderem bem este ponto, vamos supor que eu estou marcando com a minha família uma viagem de férias. E eu digo para minha esposa e para as minhas filhas que nós visitaremos o arquipélago de Fernando de Noronha, que pertence ao estado de Pernambuco, e depois nós iríamos ao Atol das Rocas, que pertence ao estado do Rio Grande do Norte. Aí a minha esposa me pergunta, mas por que nós vamos para lá? Aí eu vou falar para ela, olha, esses dois arquipélagos receberam, eu estou usando o passado, receberam o título de Patrimônio Mundial pela Unesco. Eles são patrimônio da humanidade declarados pela Unesco. Eu falei que no passado. Aí eu digo ainda mais para ela, o meu amigo foi a Fernando de Noronha nas férias passadas. Eu estou falando só coisa passada. Na verdade, o vidente de Patmos, João, antes de escrever e mostrar para nós, de todas as épocas, que leríamos o livro de Apocalipse, a história da igreja, a história do mundo, ele quer fazer uma apresentação de Jesus. Ele quer mostrar que Cristo está agora, no nosso tempo presente, no trono, entronizado, e que a história não é um trem desgovernado, a história está nas mãos de Cristo, e porque ele venceu a morte, ressuscitou, venceu o pecado, e está sentado agora à direita do Pai, compartilhando o trono do comando do universo inteiro, ele tem o direito de desenrolar a história do mundo e a história da igreja. É por isso que os capítulos 4 e 5 são um parênteses, são um interlúdio. Quando é que nós temos um parênteses no Apocalipse? Primeira situação, para apresentar um personagem, é o caso aqui. Será apresentada a pessoa de Cristo. Como é que ele está hoje? Está entronizado, é o capítulo 5, eu estudarei com vocês em outro dia. Hoje eu só consigo ir até o capítulo 4. Ou para responder a uma pergunta. É o caso do capítulo 7, que é um outro interlúdio. Quero que vocês se dirijam comigo. Vamos navegar aqui só dentro do livro de Apocalipse. Capítulo 6, o versículo 17 termina com uma pergunta. Porque chegou o grande dia da ira deles. Deles quem? Deus o Pai e o Cordeiro, seu Filho Jesus Cristo. E quem é que pode suster-se? Ao pé da letra aqui, a expressão grega é, quem é que ficará de pé quando Jesus voltar? Porque o corpo pecaminoso, ele não consegue contemplar a presença santa de Deus e de Cristo. É por isso que nós mesmos seremos transformados, nossos corpos serão glorificados ao mesmo corpo que Cristo tem hoje. Porque senão nós não conseguiríamos ficar de pé na volta de Jesus. Mas termina com uma pergunta. E se você parar para olhar, acabou de falar do sexto selo. O capítulo 6, ele vai do primeiro até o sexto selo. E o oitavo selo só é aberto, o sétimo selo, ele só é aberto no capítulo 8, 8:1. Olha aqui. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo,
mas o capítulo 6 não terminou com a abertura do 6º selo, e o 7º selo não foi aberto no capítulo 8, e o que é então o capítulo 7? É um parênteses, é um interlúdio. O capítulo 7 é parentético, assim como o bloco dos capítulos 4 e 5 também são parentéticos, é um interlúdio. Nós temos também um interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta. O interlúdio aí entre a 6ª e a 7ª trombeta é de Apocalipse 10, versículo 1, até Apocalipse 11, versículo 14. Todo esse bloco de 10, 1 até 11, 14 é um parênteses entre a 7ª e a 8ª trombeta. Agora, voltando aqui para a nossa análise da visão do trono, no capítulo 4, que é o que vamos investigar hoje, nós temos a visão do trono de Deus. Na história da nossa humanidade, e ao mesmo tempo na busca de Deus por nos salvar, a poucas pessoas foi dado, Marcos, o privilégio de contemplar a glória do trono de Deus, onde Deus está assentado. Onde as decisões mais importantes do universo são tomadas. Poucas pessoas tiveram esse grande privilégio. Lá há 15 séculos antes de Cristo, Moisés teve esse privilégio. Se você anotar aí, Êxodo, capítulo 24, versículo 10. Vou pedir para vocês tomarem notas de alguns textos, e eu quero que em casa, com oração, vocês possam ler a todos esses textos que eu vou só citar, mas por uma questão econômica, eu não vou ler aqui com vocês. Mas Moisés também teve a visão do trono. Mais de 100 anos antes do profeta Isaías, Micaías teve uma visão também do trono de Deus. Anota para ler esse texto em casa, 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. 1 Reis 22, 19. O próprio Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 6, eu quero que você leia em casa os 5 primeiros versículos. Leia aí, Isaías 6, do 1 ao 5. Esse texto é tão importante que talvez eu até estude esse texto hoje com vocês. A visão que Isaías teve do trono de Deus. Ele estava ajoelhado, orando, olhando para o santuário. E ele tem uma revelação. E ocorre uma espécie de imagem sobreposta. Ele estava olhando para o santuário terrestre e uma imagem se sobrepõe e ele tem uma visão do trono de Deus. É tão importante esse texto que talvez eu estude hoje. E os profetas do cativeiro babilônico, Ezequiel, esse texto de Ezequiel é tão importante que eu lerei hoje, tá? Porque essa visão do trono de Apocalipse 4, ela tem muito de Ezequiel 1. Por isso é importante que a gente leia. Ela depende literariamente de Ezequiel 1. E, se você quiser anotar os versículos, leia aí. O ideal seria ler os 10 primeiros capítulos do livro de Ezequiel. Mas se você estiver querendo fazer primeiro uma leitura mais breve, leia o versículo 1 do capítulo 1, ou seja, Ezequiel 1, 1. Aí pula para o capítulo 10 de Ezequiel e leia os 5 primeiros versículos. 5 primeiros versículos. Ezequiel 10, do 1 ao 5. O próprio Daniel teve uma visão do trono de Deus, lá no cativeiro babilônico. Esse texto é importantíssimo, tá? Daniel 7, versículos do 9 ao 12. Daniel 7, versículos do 9 ao 12. Daniel também contemplou. No Novo Testamento, Estevão, Marcos, ele sendo apedrejado, ele teve a honra de contemplar Deus assentado no seu trono e Jesus Cristo ao seu lado. Quando Estevão contempla o absoluto, todas as coisas se relativizaram. Ele perdoou todo mundo. Deus não imputa a ninguém este pecado. Eu comparo essa cena. Imaginem vocês, um estudante lá que mora em Fortaleza, que estuda para juiz. Ele quer seguir a carreira da magistratura. E ele está tentando alugar um apartamento. Ele fez ligações, ele fez negociações, tentando alugar um apartamento lá em Fortaleza. E fez. E aí sai o resultado, e ele foi o primeiro lugar. E no mesmo instante que ele vê
o diário oficial que ele foi em primeiro lugar, alguém da negociação do apartamento liga para ele, discutindo sobre o apartamento em Fortaleza. Qual é a sensação desse jovem? Não, desculpa, não quero. Está tudo bem, eu te amo. Tudo se relativiza. Para ele, nada mais em Fortaleza importa. Ele não vai mais morar lá. Ele agora vai ser juiz no Tribunal de Justiça de São Paulo. Quando Estevão vê Deus assentado no seu trono, poucos profetas tiveram essa graça de contemplar o trono de Deus. Nós vamos estudar hoje. Tudo se relativizou. Ele pede para o Pai não imputar àquelas pessoas o pecado por aquele apedrejamento de um santo inocente. O próprio Paulo, que ainda era Saulo, estava guardando as vestes daqueles que apedrejavam Estevão. E o interessante é que muito provavelmente Deus atendeu essa prece de Estevão. Aquele pecado não foi imputado. Não significa que os outros que aquelas pessoas vieram a praticar não esteja aí nos livros, nos registros, e essas pessoas terão de prestar contas. Mas muito provavelmente, pelo amor de nosso Deus, ele ouviu aquele santo. Aquele pecado lá não foi registrado. Mas ninguém sabe o resto da vida daquelas pessoas. É muito bonito saber que Deus está num trono. A Bíblia retrata Deus como sentado no seu trono glorioso. Queria ir com vocês, marca aí o capítulo 4 de Apocalipse, e vamos até Salmos, capítulo 11. Salmos, capítulo 11. Eu vou ler o versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Isso para nós é muito reconfortante. Saber que Deus é quem dirige todas as coisas. Para Ele não há impossível. O mundo não está como uma bola no universo à deriva. Está sob o controle e a observância de Deus. Não cai um cabelo das nossas cabeças sem a permissão desse Deus que está sentado no trono. Lerei Abacuque capítulo 2, versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus está num trono governando o universo. Então, nós temos que... Verso 20. Abacuque capítulo 2, versículo 20. Nós temos que depositar toda a nossa confiança. O povo de Deus no Antigo Testamento, quando estudamos os grandes personagens do Antigo Testamento, nos momentos mais difíceis, quando tudo parecia perdido, quando não havia solução humana, eles colocavam o joelho no chão e dirigiam suas preces ao trono do Deus Todo-Poderoso. Porque eles sabiam que há um Deus no trono, que escuta orações. Vamos agora continuar em Apocalipse 4. Vamos para o versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que João vê no capítulo 4 é o trono, não é Deus. Aliás, Deus não é o objeto aqui do capítulo 4. Ele é descrito apenas, João não usa nem o nome Deus, ele usa aquele que está sentado no trono, tendo o próprio trono como referência. Embora Deus aqui no capítulo 4, nós vamos já ver, ele é que é o objeto de adoração, e a palavra Deus é usada 2 vezes no capítulo 4, mas ela é usada não por João, é usada na boca de seres celestiais que estão adorando a Deus, estão entoando cânticos com o nome de Deus, porque João mesmo, ele não tenta descrever Deus aqui no capítulo 4, e é interessante que, embora eu tenha dito para vocês que o capítulo 4 e o 5 formam uma perícope,
uma unidade temática, eles também são diferentes. Há uma diferença entre o capítulo 4 e o 5. Que se você não entender, você vai ter problemas depois, mais na frente, no livro de Apocalipse. A diferença é a seguinte: no capítulo 4, nós temos uma descrição do trono, como todas as outras visões do trono do Antigo Testamento. O trono é descrito igualmente a todas as visões anteriores do trono. Nós vamos já ver, há um arco-íris, há um mar de vidro, há 4 seres viventes em volta do trono, há uma multidão, uma hoste celeste em adoração, há trovões e relâmpagos, uma cena de grande expectativa. O capítulo 4, ele mostra o trono de Deus da mesma forma que as visões do trono do Antigo Testamento. Mas o capítulo 5 é diferente. Não é igual a todas as outras visões do Antigo Testamento. Isso mostra que o que há no capítulo 5 é um ponto específico da história. Não é só uma descrição do trono, mas é um evento específico no tempo, que no caso foi no ano 31, quando Cristo é aclamado vitorioso em meio à adoração de toda a Assembleia Celestial. Quanto tempo durou essa cerimônia lá no céu? Que nós vamos estudar no capítulo 5. Durou 10 dias. A cerimônia inteira dura 10 dias. Como é que nós sabemos? No capítulo 5, que nós vamos estudar depois, no versículo 6, é dito que ao final dessa cerimônia, o Espírito Santo é enviado sobre toda a terra, que no nosso planeta correspondeu ao dia de Pentecostes, descrito lá em Atos, capítulo 2, versículos 32 a 36. E agora você raciocina comigo. Cristo, ele ressuscita. Quantos dias ele ainda apareceu aqui, ele ficou aqui aparecendo e dando instruções à igreja? 40. E o Pentecostes foi 50 dias após a ressurreição de Cristo. O Espírito Santo foi derramado 50 dias. Esses 10 dias foi o evento magnífico, o evento mais importante da história da humanidade. Quando Cristo é entronizado nos céus, a própria questão que foi levantada por Satanás nos céus, sobre se a lei de Deus era justa, ou se eles podiam, por eles mesmos, decidirem o que era bem e o que era mal, a própria questão que foi levantada lá, a rebelião de Lúcifer, quando o Apocalipse diz que houve guerra no céu, foi uma guerra de ideias, tá? Houve uma guerra de ideias lá no céu. E é interessante que Lúcifer é expulso do céu. Esse ponto é um marco para Lúcifer. Quando ele é expulso do céu, significa que a sentença dele era irrevogável. Não haveria mais perdão para Lúcifer. No momento da expulsão. Só que ainda havia dúvidas na mente dos seres inteligentes que Deus criou, seres morais e livres. Deus não criou nenhum ser sem a capacidade de desobedecê-lo. Deus sempre distribuiu graciosamente o livre-arbítrio. E aí ainda havia dúvidas no universo sobre o caráter de Lúcifer. Mas na cruz, quando ele mata o Salvador do mundo, aí não restou dúvida nenhuma perante todo o universo sobre o caráter de Lúcifer. Então nós temos 2 momentos sobre a questão da personalidade de Lúcifer. Quando ele é expulso do céu, não há mais volta para ele. E quando ele mata Jesus na cruz, todo o universo contempla qual era a verdadeira natureza da rebelião. Qual era a verdadeira natureza da rebelião. E aí Cristo é acolhido nos céus como um vencedor. Foi uma cerimônia magnífica. A cerimônia foi linda, durou 10 dias. E é interessante, no capítulo 5 você vai ver que essa cerimônia foi interrompida por um silêncio, porque ninguém era achado digno de abrir um livro, que era um livro meio atípico, porque ele era escrito no verso e no anverso. Os livros geralmente eram escritos apenas no anverso. Mas esse livro do Apocalipse 5, é um livro selado, que na verdade não é um livro, é um pergaminho. Ainda não era o códex de papiro, era um pergaminho, era um rolo, escrito pelos 2 lados, no verso e no anverso. E aí o vidente chora, dizendo que ninguém havia sido achado digno, porque houve um silêncio no céu. Quem é digno? E Cristo, ele se apresenta como digno de
tomar o livro. Ele não toma o livro da mão de Deus, ele não é mal educado. É porque a expressão ali grega dá a impressão de que ele tomou o livro da mão direita de Deus. Não, o livro, o rolo, estava na cadeira, no trono ao lado de Deus, o trono à direita de Deus, o trono vago. E Cristo pega o rolo do trono que estava vazio. E aí ele é aclamado com grande júbilo no capítulo 5. Tudo que eu estou falando para vocês até agora mostra que esses dois capítulos, 4 e 5, não é uma cena de julgamento. Não é. Há uma corrente que acredita que aqui estamos diante de uma cena de julgamento. Só porque tem trono, só porque tem outros 24 tronos. Mas não é uma cena de julgamento. Numa cena de julgamento não há júbilo exultante. Numa cena de julgamento tem que abrir livros no plural, e não livro. Esse livro aqui que foi aberto, nós vamos entendê-lo no próximo capítulo. A única cena de julgamento que aparece na primeira metade do livro de Apocalipse é Apocalipse 6:10. Vamos ver? Apocalipse 6:10, ó. Aqui sim é uma cena de julgamento, mas que está na boca de outras pessoas, ó. É na abertura do 5º selo. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui é julgamento. Mas o que eu estou investigando com vocês hoje, capítulo 4, nem o 5, não há nada de julgamento. Não é, como alguns já pensaram, o início do juízo investigativo que teria começado em 1844. Se assim fosse, se os capítulos 4 e 5 fossem a cena do juízo investigativo sendo inaugurado, tudo que viesse depois do capítulo 5 mostraria que foi depois de 1844. Então, os 7 selos, as 7 trombetas, o ministério das 2 testemunhas, tudo, o livro selado, ou melhor, o anjo e o livrinho aberto lá, o livro já aberto, tudo teria que ser depois de 1844, mas um estudo do bloco de Apocalipse 6 até Apocalipse 11 mostra que não é isso. Isso não tem apoio no texto de Apocalipse. Então, o que eu estou estudando aqui foi uma cena que começou lá atrás. E quando que os 7 selos foram abertos? E quando que as 7 trombetas foram tocadas? Alguém pode me dizer quando é que os 7 selos foram abertos? Lá, no ano 31. Cristo não está em câmera lenta, quebrando os selos do rolo, enquanto a história humana e a história da igreja se desenrolam. O livro já foi aberto, todos os 7 selos já foram quebrados. E num telão, para os presentes, foi apresentado num telão toda a história da igreja e toda a história do mundo para aquela assembleia celestial enorme que estava no trono, nos tronos, os 4 seres viventes e o mar de vidro com uma multidão angélica. Agora, as realidades representadas pelos selos que foram quebrados, estas é que estão se cumprindo na história. Nós vamos entender isso melhor quando estudarmos o capítulo 6, a abertura dos selos, ou quando estudarmos as trombetas, tá? Aí você entende melhor os cumprimentos, mas o selo já foi quebrado. Os selos já foram abertos todos naquela cerimônia. Cerimônia magnífica, linda, que durou 10 dias e que termina com o envio do Espírito Santo para o planeta Terra. Voltemos para o nosso capítulo 4 para entendermos um pouco mais. Gente, a palavra aqui no capítulo 4 para trono, ela aparece, em grega tronos, ela aparece 62 vezes no Novo Testamento. A palavra grega para trono usada aqui. Dessas 62 vezes, 47 é no livro de Apocalipse. Olha que coisa. Trono é citado em todo o Novo Testamento 62 vezes. Destas, 47 estão todas dentro do livro de Apocalipse. E das 47, 14 são só aqui no capítulo 4. Qual foi a primeira coisa que João viu? Não foi Deus, foi o trono. Porque o trono é o foco aqui do capítulo 4.
Deus é chamado aquele que se assenta no trono. É um nome técnico para Deus o Pai. Assim como Cordeiro, que aparece 29 vezes no livro de Apocalipse, é o nome técnico para Deus o Filho, o nome técnico para Deus o Pai é aquele que está assentado no trono. O foco aqui é o trono. Em segundo lugar, está Mateus, com 4 citações, o Evangelho de Mateus, sobre o trono. Apocalipse tem 47. E só aqui nesse capítulo 4, você vai ver que todas as referências são sobre o trono. Diante do trono, no meio do trono, ao redor do trono, acima do trono. Trono aparece aqui nada mais, nada menos que 14 vezes. Então vamos aqui no versículo 2, ele diz que ele se achou em espírito. O que é isso, gente? Ele se achou em espírito. Essa é uma expressão que João usa várias vezes no livro, inclusive na primeira visão de Apocalipse 1:10. É para ele dizer, eu estou dentro da visão. Ele está dizendo que os sentidos físicos diminuem e a atenção dele se concentra na visão. Ele está dizendo, agora eu estou dentro da revelação. Achei-me em espírito. É um termo para dizer, estou dentro da visão. E também, ao mesmo tempo, nos comunica que isso não vem por vontade dos homens, mas de Deus. Conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Que nunca, jamais, nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas por vontade de Deus. E aí no versículo 2, ele diz que viu um trono armado e no trono alguém sentado. Quem é esse? Cuidado para não confundir as pessoas da divindade. Aí é Deus o Pai. O 3, versículo 3. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Olha que coisa. João não tenta descrever a pessoa de Deus. Embora Deus possua um corpo, Deus não é, como alguns credos aí da cristandade, um espírito puríssimo, que está em tudo e tudo é Deus, quase que um panteísmo. Deus está localizado, ele tem uma porção, não é esse o Deus que emerge da Bíblia. Esse Deus sem corpo, sem ponto, sem circunferência, sem paixões, sem vontade, esse não é o Deus bíblico, é o Deus dos filósofos gregos, notadamente a filosofia platônica e aristotélica, que trouxeram esse Deus que fica quase que esvaziado da sua realidade. Mas o Deus bíblico, os anciãos, eles viram os pés de Deus, Moisés olhou Deus face a face, ele escreveu com o dedo de Deus as tábuas da lei, as 2 tábuas da lei, ele andava no Éden com Adão e Eva. Deus é real, ele tem um trono, está sentado no trono, agora ele projeta o seu poder e a sua consciência em todo o universo, mas ele está localizado num lugar. E aí João não tenta descrever Deus, porque nem é o objetivo dele, ele usa a figura de pedras preciosas para descrever o Senhor. No mundo antigo, todas as pedras preciosas poderiam ser resumidas nessas 3: jaspe, sardônio e esmeralda. Há até uma obra de Platão que ele cita essas 3 pedras na mesma ordem que está aqui no Apocalipse. Jaspe, jaspe é uma peça cristalina. O sardônio, ele é a cornalina. Pode ser também chamado como rubi. Algumas traduções vertem aqui, o sardônio é uma pedra vermelha, pode ser chamado de rubi. E a esmeralda, que é uma pedra esverdeada. Então o jaspe, é a jaspe cristalizada, ela é transparente. Aí o sardônio, ou a cornalina, ou o rubi, é vermelho, e a esmeralda é verde. No mundo antigo, elas representavam todas as pedras preciosas. E é interessante que essas pedras, elas estão lá no peitoral do sacerdote. Veja depois em casa, Êxodo, capítulo 28, versículos do 17 ao 20, as 12 pedras no peito do sacerdote, do sumo sacerdote, representavam as 12 tribos de Israel. E a primeira pedra, que representava o filho mais velho de Jacó, que era Rúben, era o sardônio. E a última pedra, que era o filho mais jovem, o Benjamim, era o jaspe. E a quarta pedra
era a esmeralda, que representava a tribo de Judá. Olha aí, as 3 pedras usadas em Apocalipse para representar Deus, elas eram o filho mais velho, Rúben, o filho mais novo, Benjamim, e Judá, de onde proviria o verdadeiro Messias, o prometido de Deus, o Salvador do mundo, que inauguraria um reino que jamais vai ter fim, um reino de justiça, onde não haverá morte, nem choro, nem depressão, onde nós vamos receber o galardão prometido lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, que esse galardão aqui no livro, no capítulo 4, ele vai ser representado como a coroa dos vencedores. É a vida eterna e é o galardão prometido em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Essas 3 pedras também estão lá nos fundamentos da Nova Jerusalém. Depois você verifica, Apocalipse 21, 19, essas 3 pedras são a 3ª pedra lá de Jerusalém, a 6ª e a 4ª. A 3ª não é jaspe, a 6ª não é o sardônio e a 4ª não é a esmeralda, lá nos fundamentos da Nova Jerusalém. Elas estavam também em Lúcifer. Se você olhar lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, diz que Lúcifer andava adornado com 9 pedras preciosas. Dessas 9, 3 eram o jaspe, o sardônio e a esmeralda. Aquelas pedras representavam todas as capacidades de Lúcifer, o poder que foi dado a ele. Todas as capacidades. Só que essas capacidades tinham sido dadas por Deus para que ele servisse aos seus irmãos. E ele, com orgulho, olha para si mesmo, se admirando com aquelas 9 pedras preciosas que lá representavam as faculdades mentais elevadas que Lúcifer tinha e as capacidades de poder que ele tinha para servir no céu. E ele se exalta. Depois você olha lá nesse texto que eu passei, de Ezequiel 28, versículo 13, primariamente é o rei de Tiro, mas nós sabemos que a aplicação é a Lúcifer, exaltado e orgulhoso nos céus. Então Deus é representado aí por essas 3 pedras preciosas, que representavam todas as pedras preciosas do mundo antigo, que até numa obra de Platão, como eu falei, é citado. Vamos agora para o versículo 4. Ao redor do trono, olha aí, Marcos, sempre o trono. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Eu falei que no capítulo 4, a descrição do trono de Deus é equivalente a todas as descrições do trono do Antigo Testamento. Menos um detalhe: os 24 anciãos. Esse grupo não é visto por nenhum outro profeta que contemplou o templo de Deus. É a primeira vez que eles aparecem numa visão do trono. Isso mostra, Rubem, que eles são um grupo novo no céu. Eles, de alguma forma, são um grupo novo naquele ambiente. E eu vou já mostrar para vocês que eles foram introduzidos aqui no capítulo 4, antes da festa, da cerimônia, porque eles foram introduzidos na sala do trono, na cerimônia, na preparação da cerimônia. Eles são introduzidos aqui, na preparação para a festa. Ou seja, há o trono de Deus, e ao redor do trono de Deus, 24 tronos menores. Imagine aí um relógio com as suas 12 divisões, e em cada espaço, entre uma hora e outra, você bota mais outra divisão, para que dê 24 divisões. Então você tem 6 tronos em cada quadrante, dispostos em círculo ao redor do trono de Deus. Que grupo é esse? Alguns teólogos levantaram a tese de que eles são governantes de outras partes do universo, mundos que não caíram, que não desobedeceram a Deus e que ainda estão conectados com a graça de Deus, mundos que não se rebelaram, porque Deus é justo. Em todos os mundos que ele criou, houve um teste.
mas só o nosso planeta caiu. Mas ele não é injusto. Todos os outros planetas foram testados, mas o planeta Terra se rebelou. O apóstolo Paulo fala, porque esses outros mundos do universo, eles sabem da nossa existência, mas não são, como a TV pinta, pessoas que vão aparecer aqui com disco voador, com metralhadora na mão. São seres santos, que nunca se separaram de Deus. Eles sabem da nossa existência. O apóstolo Paulo diz que o planeta Terra virou palco para o universo. Esses outros mundos não caídos no universo. E é interessante que quando Jó, lá no livro de Jó, quando Lúcifer se apresenta junto com esses outros governantes no céu, Lúcifer se apresenta como governante aqui desse planeta. Porque quando Adão se submete a Lúcifer, ele agora é servo de quem ele obedeceu. E agora Lúcifer realmente dominou aqui o planeta, ele foi chamado de príncipe deste mundo. E no livro de Jó diz que ele comparecia perante esses outros governadores dos outros mundos como o legítimo representante daqui. Após a morte de Cristo, o planeta volta para as mãos do seu verdadeiro dono. Hoje, os dois que são responsáveis pelo nosso planeta é Cristo e o anjo Gabriel. Ele é o segundo responsável aqui pelas coisas do planeta. Ele aparece a Maria, ele ajuda Daniel na interpretação do seu livro. Ele, muito provavelmente, é o anjo também aqui, assistente de João, na visão de Apocalipse. E aí, eu pergunto a vocês, essa tese de que são governantes de outros mundos, ela não é compatível com o texto de Apocalipse. Sabe por quê? Porque aqui é dito que eles tinham coroas de ouro. A palavra coroa aqui do grego, há duas palavras em grego no Apocalipse, as duas são usadas no livro, para coroa em português. Há duas. Todas duas aparecem aqui no texto de Apocalipse. Essa palavra que apareceu aqui em Apocalipse 4, que os 24 anciãos têm essa coroa na cabeça de ouro, é a palavra Stefanos. Stefanos é a coroa do vencedor. É a coroa do atleta olímpico grego que vencia as Olimpíadas, e ele recebia uma coroa Stefanos. Era uma coroa de oliveira que ele colocava sobre a orelha. Era a coroa da vitória. Não pode ser, então, os governantes, porque eles não sabem o que é vitória sobre o pecado. Essa coroa deles não é a coroa da realeza. A palavra grega para essa outra coroa é diademas. Não é uma coroa diademas, é uma coroa Stefanos. Não é a coroa da realeza, é a coroa prometida unicamente aos vencedores sobre o mundo pecador. Você pode ver que essa coroa, ela foi prometida somente para aqueles que vencerem o pecado e permanecerem fiéis a Deus. Vamos olhar lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Volta um pouquinho, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tem que sofrer. Aqui é no contexto da carta a Esmirna. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei. Olha aí, essa coroa aqui, a palavra grega é Stefanos. Aquele que for fiel até a morte, Cristo prometeu que daria essa coroa Stefanos. Então não pode ser o representante de outros mundos. A segunda tese é que esses 24 anciãos seriam anjos. Seria uma ordem elevada de anjos exaltados no céu. Uma ordem de anjos poderosos. Aqui também não é compatível com o texto de Apocalipse. Anjo na Bíblia nunca usa a coroa Stefanos. Anjos nunca aparecem coroados. Essa coroa é prometida exclusivamente a seres humanos.
Paulo, ele acreditava que na volta de Cristo ele receberia essa coroa. Olha lá comigo, deixa marcado aí o texto que estamos estudando, e vem comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo 4, 8. Paulo esperava receber essa coroa. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Coroa aqui é diademas? Não, não é a coroa da realeza. Isso aqui é a coroa do vencedor, do vitorioso, é a coroa Estefanós, prometida unicamente a seres humanos. Então aqui nós temos a coroa de diademas. Ele diz que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Qual? Na volta de Cristo. E não somente a mim, mas a todos os adventistas. Olha que coisa! Diz que não somente a Paulo, mas a todos os adventistas. Aqui na minha tradução está, a todos quantos amam a sua vinda. São os que são apaixonados pela segunda vinda de Cristo. Não só adventista, a igreja, mas todos quantos amam a vinda do Senhor. A todos os adventistas. Todo cristão que aguarda com fremente expectativa a entrada de Cristo na nossa realidade uma segunda vez. Paulo estava aguardando essa coroa. Tiago também. Vem comigo em Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, há uma teoria no mundo evangélico, a teoria da graça irresistível, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Eles acham que é como se fosse uma fórmula mágica. A pessoa só aceitou Cristo com a boca e agora nunca mais vai perder a salvação. Aceitou Cristo, continua mentindo, traindo a mulher, e eles acham que essa pessoa ainda vai ganhar o reino. Eles dizem assim, olha, o reino você já ganhou, porque você já aceitou Cristo uma vez. Agora, será que tu vai por cima ou tu vai por baixo? Olha que loucura, se desprendendo totalmente da Bíblia. Eles acham que o que aceitou Cristo com a boca, mas continua mentindo, traindo a mulher, vai passar pela grande tribulação. Enquanto o que se deixou transformar pelo Espírito e andou em novidade de vida aqui nesse mundo, esse não vai passar pela grande tribulação. Totalmente uma teologia muito rasa e totalmente deturpada. Como se Deus já predestinasse alguns para a perdição eterna e outros para a salvação eterna. Às vezes uma leitura equivocada de Romanos 8. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Amei a Jacó para uma missão especial, ali não tem nada de salvação. Para a salvação em Cristo, tanto Jacó como Esaú eram eleitos. Agora, quando Deus comissiona para uma missão especial, aí ele pode escolher na sua soberania. Aqui Tiago diz, 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a Estefanós da vida, a coroa da vida, é a vida eterna, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então não podem ser anjos. Outra circunstância que também não pode ser anjos. Esses 24 anciãos, eles estão assentados em tronos. Anjos na Bíblia nunca aparecem assentados em tronos. Eles aparecem na presença de Deus, em pé diante do Senhor. Eles nunca são retratados na Bíblia sentados em tronos. E a última coisa que elimina totalmente a possibilidade dessa interpretação de esses 24 anciãos serem anjos, é que eles receberam as vestes brancas. Diz que eles estão vestidos de branco. Embora anjos apareçam de branco, essas vestes aqui, da justiça de Cristo, só os seres humanos podem receber. Vamos ver comigo, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. O 3:11, gente, é mais uma vez sobre coroa, na igreja de Filadélfia. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
a vida eterna. Nós temos que ainda manter-nos fiéis a Cristo. Não sermos como Demas, que tendo amado o presente século, naufragou na fé. Que tristeza, né? Alguém que aceitou Cristo como Demas, e Paulo diz que Demas, tendo amado o presente século, preferiu não ter essa coroa aqui. Agora, já que você está no capítulo 3, vai para o versículo 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Essas pessoas recebem as vestes brancas da justiça de Cristo. Vamos lá para o capítulo 6, versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Olha só, as vestes brancas, elas só são prometidas, essas vestes brancas aqui, da justiça de Cristo, são prometidas apenas para os que permanecerem fiéis a Cristo. Então não são anjos, elas só foram prometidas a seres humanos. E o capítulo 7, versículo 11, ele já faz claramente uma distinção entre os anciãos e os anjos. Olha só, o versículo 11 está muito claro que os anciãos são um grupo diferente dos anjos. Leiam comigo. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos, olha aqui, e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Olha, capítulo 7, versículo 11, faz uma distinção muito clara entre os anjos e os anciãos. Então, esses anciãos, Marcos, eles são seres humanos que receberam o privilégio antecipatório de estar nos céus como primícias dos cristãos que vencerem, dos vencedores, como uma amostra da humanidade. Eles já estão lá. Mas como é que eles chegaram lá? Eles são um grupo novo. Eles apareceram agora no capítulo 4. Em nenhuma visão do trono, esses 24 anciãos apareciam. Eles estão lá para a festa. Como é que eles chegaram lá? Vem comigo em Mateus capítulo 27. Mateus 27. Eu vou ler desde o versículo 50 até o 53. Mateus, primeiro evangelho, capítulo 27, do 50 ao 53. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Espírito aqui é a palavra grega pneuma, é o ar. Cristo dá o seu último suspiro e a sua humanidade morre. Como Deus, ele nunca poderia morrer, porque ele é a própria vida. Mas a humanidade de Cristo aqui morre na cruz. Ele entrega o seu espírito, pneuma, é a última respiração, e Cristo morre, completando a sua obra de redimir os seres humanos pecadores. Agora olha o 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Ao 52, é a chave para os anciãos. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Olha só, nesse episódio, alguns seres humanos voltaram à vida, e eles entraram, olha o 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, na manhã de domingo, na madrugada de domingo, essas pessoas ressuscitaram. Entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram a muitos. Rubem, você já imaginou essa cena? Eles entram ressuscitados, já com um corpo glorioso,
Porque lembra que os pecadores, eles são ressuscitados também na volta de Cristo, mas tem um intervalo de 1000 anos. Eles só são ressuscitados após os 1000 anos. Só que eles saem da tumba com todas as suas moléstias que desceram à tumba, todas as doenças. Mas os santos, eles saem da tumba fria com um corpo glorioso. O que é corruptível se reveste da incorruptibilidade. E o que é mortal se reveste da imortalidade. Essas pessoas aqui, eles ressuscitam com um corpo glorioso, eles entram em Jerusalém e dizem: sabem quem que você matou? Sabe quem que você ajudou a crucificar? Foi Deus, o Salvador do mundo. E a pessoa: mas quem é você? Eu sou Abraão. Olha que coisa, eu sou Abraão, eu sou Samuel, eu sou Isaías, eu sou João Batista. Vocês não se admiraram que lá no discurso de Pedro, quando o Espírito Santo é derramado, 3.000 pessoas se converteram? 3.000, 5.000 pessoas se converteram e se batizaram por causa disso aqui. O terreno já havia sido preparado. Vocês nunca acharam estranho uma multidão tão grande aceitar a Cristo por causa desses santos que ressuscitaram e entraram na cidade evangelizando? Vocês crucificaram o Salvador. Quando Pedro, é claro que ali também houve uma ação do Espírito Santo, mas o terreno já estava preparado e houve uma grande obra de evangelismo. Muitas pessoas em massa se batizaram. Então, se você vier comigo para Efésios, olha só comigo, a carta de Paulo de Efésios, capítulo 4, o versículo 8. Efésios 4, 8. Paulo diz o seguinte, ó: por isso diz, quando ele quem, gente? Cristo, subiu às alturas na ascensão de Cristo, olha aí, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esses dons são os dons do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E esse levou cativo o cativeiro, Marcos, a tradução King James, ela diz: e levou consigo uma multidão de cativos. Esses seres humanos ressuscitados lá em Mateus 27, quando Cristo faz a sua ascensão gloriosa aos céus, ele leva essa amostra de seres humanos ressuscitados como primícias, como amostra em escala global, quando ele voltar, do que vai acontecer. E eles se assentaram no trono lá, e eles aparecem. Quantas vezes no livro de Apocalipse esses anciãos aparecem? 12 vezes. Porque o próprio número 24 anciãos, 12 é o número da aliança de Deus com os homens. Deus é representado pelo número 3 e a humanidade pelo número 4. 3 vezes 4 dá 12. 12 é o número da aliança. Divindade, 3, vezes humanidade, 4. O número 12 representa o povo de Deus redimido. É por isso que nós temos os 12, as 12 tribos no Antigo Testamento, os 12 apóstolos no Novo Testamento, a cidade santa, os 12 portões, tem os nomes das 12 tribos, elas estão sob o fundamento dos nomes dos 12 apóstolos. Os 144 mil é 12 vezes 12 mil. Então aqui, esses 24 anciãos representam o povo de Deus redimido. Eles estão lá no céu com Cristo. Eles aparecem no capítulo 5, capítulo seguinte, no versículo 8, eles aparecem levando as orações dos santos perante Deus. Então eles estão ajudando a Cristo nas suas funções sacerdotais. No capítulo 7, um desses anciãos aqui, ele ajuda João a entender quem são os 144 mil, que é o último remanescente sobre o planeta Terra quando Cristo volta. Eu acredito, isso é uma visão bem particular, tá, gente? Que lá no capítulo 7, sabe quem era aquele ancião que ajuda João a entender quem são os 144 mil em Apocalipse 7, 13?
nada mais, nada menos que o próprio Daniel. Ninguém menos que Daniel ajuda, ele que for ajudado pelo anjo Gabriel lá no seu livro, agora ele ajuda João a entender. E os anciãos, eles em diversas partes do livro, eles aparecem ajudando João sempre que ele tem uma dúvida. Esses anciãos, eles aparecem não só no capítulo 4, no capítulo 5 eles aparecem, no capítulo 7, no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 19, eles vão aparecer diversas vezes, exercendo funções tanto sacerdotais como de juízo. Eles também vão ajudar no juízo. Isso é interessante, porque a humanidade agora tem representantes dela lá, na cena de juízo que já começou em 1844, os 24 anciãos. Esse povo é uma amostra dos vencedores que permanecem fiéis a Cristo. Vamos continuar aqui a leitura de Apocalipse 4. Vamos avançar. Agora nós já temos bastante material. Ó. Versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Isso aí mostra uma expectativa, um clima de grande expectativa da cerimônia. Esses relâmpagos, vozes e trovões aparecem lá em Êxodo 19, quando no Sinai Moisés recebe a lei. Ele também aparecem os relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Você sabe quem são esses 7 Espíritos de Deus? Eles são uma figura do Espírito Santo. É o mesmo que apareceu aqui no capítulo 1. Quando você tem, no capítulo 1, eu vou ler o versículo 4 e o versículo 5, para você entender quem são os 7 Espíritos. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, é a província romana da Ásia. Estou lendo Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Olha aí, isso aí é Deus o Pai. Ele também virá quando Cristo entrar na nossa realidade uma segunda vez. Muitos interpretam que aquele que era, que é e que há de vir, representa a eternidade de Deus, o passado, o presente e o futuro. Mas a palavra grega que é, já representa esses aspectos da eternidade de Deus. Aquele que era as obras de Deus de salvação no passado. Ele abriu o Mar Vermelho, ele libertou o povo do Egito, ele derrubou as muralhas de Jericó, ele salvou Daniel da cova dos leões. Aquele que era, aquele que é o Deus eterno do presente, do passado e do futuro. E aquele que virá, aí é virá mesmo, viu? Deus virá com Cristo. Então isso aí é uma referência a Deus o Pai. Agora, e da parte dos 7 Espíritos, isso aqui é uma referência ao Espírito Santo. Vamos já ver. Que se acham diante do trono. E da parte de Jesus Cristo, olha aí a Trindade aparecendo. Da parte do Pai, da parte do Espírito Santo, e agora da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Aqui testemunha em grego é Marte, é a morte de Jesus, o primogênito dos mortos, ele ressuscitou, e o soberano dos reis da terra, ele foi entronizado em meio à aclamação angélica lá nos céus, no ano 31. Por que inverteu, gente? Aqui nesse versículo 4, ou melhor 5, o 4 e o 5, por que fala primeiro de Deus, a primeira pessoa? Aí ele fala do Espírito Santo, a terceira pessoa, e depois aqui ele fala de Cristo. Porque a seguir viria a visão de Cristo glorificado. Aí ele preferiu citar Jesus por último, porque agora é a visão de Cristo glorificado. Vamos lá para Isaías, capítulo 11, para você entender por que os 7 Espíritos representam o Espírito Santo. Capítulo 11, versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Olha aí,
o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. De entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. O Espírito de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E o Espírito de temor do Senhor, 7. Esses são os 7 Espíritos. O número 7 na Bíblia, além de representar a divindade, representa plenitude. Então, em Apocalipse, quando fala dos 7 Espíritos, representa a plenitude da obra do Espírito Santo em favor da igreja. Representa o Espírito Santo. Então, lá no trono, João viu também o Espírito Santo. Vocês vão ver que daqui a pouco ele vai ver 4 seres viventes. Mas tem alguém que está faltando no capítulo 4. João vê o Pai, ele vê o Espírito Santo, ele vê os 24 anciãos, ele vê os 4 seres viventes, mas tem alguém que está faltando no capítulo 4. Quem é que falta no capítulo 4 de Apocalipse? A segunda pessoa da divindade, Deus o Filho. Por quê? Porque ele só aparece no capítulo 5. É justamente o capítulo 5 que é a entronização de Cristo. Tá? Vamos voltar lá para Apocalipse 4. Diz que no trono tem os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo. Versículo 6. Há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Gente, ele apresentou aí o mar de vidro. Esse mar de vidro, na verdade, João não está dizendo que ali é um mar que é feito de vidro. Não. É uma figura de linguagem chamada símile. Ele diz que é como o vidro, mas não que é de vidro. Você lembra quando estudamos o capítulo 1 de Apocalipse, que Cristo, ele simbolizou a revelação que veio do Pai, o verbo semainon. Ele simbolizou, e aí ele notifica a João. Só que às vezes João, ele descreve a própria visão, a própria imagem que ele vê, mas às vezes ele não tem palavras, ele usa uma comparação, um símile. Ele diz que é como uma voz como trombeta, muitos como as águas do mar, que ele tanto ouvira lá na ilha de Patmos, a ilha prisão. Aqui ele diz que esse mar brilhoso que se estende diante do trono de Deus, que ele só aparece 2 vezes, esse mar de vidro, em Apocalipse. Ele aparece mais à frente no capítulo 15, uma multidão diante do mar de vidro, entoando um cântico novo e o cântico do Cordeiro. Irmãos, queira Deus que nós estejamos nesse mar de vidro, como vitoriosos, recebendo a vida eterna, lá diante do trono. Esse mar, que diante do trono tem um arco-íris, que é um arco-íris que a nossa percepção humana não consegue entender, porque ele não é policromático. Diz aqui que ele é em tons esverdeados. Só lá que nós vamos entender esse arco-íris. A palavra grega para arco aí, tanto pode ser um semi-arco, que é em cima do trono, como também círculos concêntricos que se projetam do trono no mar de vidro, aquele mar brilhoso. Eu gostaria de ler a visão do trono que Moisés teve, que eu citei aí para vocês, é Êxodo 24:10, para vocês entenderem aí esse mar de vidro. Gênesis, Êxodo, capítulo 24, versículo 10. Olha só. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira. Aqui, na visão do trono de Moisés, ele está falando do mar de vidro, de Apocalipse. Ele disse que tinha uma pavimentação como se fosse uma pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. E eu gostaria agora de ir a Ezequiel, para a gente entender mais uma vez essa referência sobre o mar de vidro. Ezequiel capítulo 1. Vou ler só 2 versículos,
que nos ajudam a ilustrar como é maravilhoso e majestoso o trono celestial de Deus. Nunca pense no trono de Deus como uma estrutura pequena. O maior templo humano, ele não é uma gota no oceano quanto ao que nós vamos ver nesse templo celestial de Deus. Ele é enorme. As hostes celestes que estão nesse mar de vidro, como diz lá em Apocalipse 15, são milhões de milhões e milhares de milhares, todos de pé sobre o mar de vidro. Então nós temos essas hostes celestes, milhões de milhões e milhares de milhares, nós temos os vencedores, nós temos os 24 tronos menores, nós temos ainda 4 seres viventes em cada lado do trono, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas olha em Ezequiel capítulo 1, é muito importante que você leia os 10 primeiros capítulos de Ezequiel. Eu vou ler aqui o capítulo 1, o versículo 22. Diz assim: sobre a cabeça dos seres viventes, olha aí, esses seres viventes de Ezequiel são os mesmos seres, os 4 seres viventes que vão já aparecer lá em Apocalipse 4. Havia algo semelhante ao céu, ao firmamento, como cristal, é o mar de vidro, brilhante, que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Pula lá para o versículo 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Mais uma vez aqui, uma visão do mar de vidro. Eu gostaria, gente, de voltar lá a Apocalipse, para vocês entenderem aqui, ó. O versículo 6 nós lemos que há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Queria me concentrar agora nesses 4 seres viventes. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o 4º ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo. Essa repetição 3 vezes no pensamento hebraico equivale ao nosso superlativo. Seria para nós santíssimo. Eles não têm o adjetivo superlativo, e a forma de fazer o superlativo é repetir 3 vezes. Santo, 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 equivale a santíssimo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Gente, nós não podemos pensar que Deus manteria esses 4 seres viventes como autômatos diante dele, repetindo uma única palavra: Santo, 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 eternamente, que nunca sairiam ali diante do trono. É claro que não é isso. O Apocalipse, ele é escrito em linguagem simbólica. A linguagem apocalíptica, ela é diferente. Você tem isso até às vezes nos evangelhos. Cristo falou: orai sem cessar. Isso não significa que você está o tempo todo orando, orando, orando e não para comer, para descansar. Esses seres, eles também não estão lá inebriados, como embriagados, falando uma única palavra. Não, eles são guardiões do trono. Eles também executam os juízos divinos. Eles mais à frente vão segurar os 4 ventos, que são os 7 flagelos que vão ser derramados sobre o povo impiedoso que calcou a pés o sacrifício de Cristo, depois que a porta da graça se fecha. Então, eles estão lá
eles são envolvidos em adoração, em cânticos, esses 4 seres viventes. Olha a diferença. Vem comigo em Apocalipse 6. Apocalipse 6. Olha o que é a linguagem apocalíptica. Vamos ler desde o versículo 9, sobre o 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Uma pergunta. Essa mesma situação que eles estão perguntando: Deus, o nosso sangue, quando é que vai vingar o nosso sangue, nós que morremos? Isso não significa que debaixo do altar, essas pessoas estão como almas desencarnadas. Elas estão clamando, assim como numa linguagem não apocalíptica, lá em Gênesis 4:10, Deus diz para Caim que o sangue do irmão dele estava clamando da terra. Olha a diferença, lá em Gênesis é dito assim: o sangue do teu irmão clama por justiça. Agora, na linguagem apocalíptica, mostra como se fossem almas de pessoas que estão pedindo para Deus julgar o caso delas. Mas não são seres desencarnados que estão lá pedindo a Deus. É só porque aqui é uma linguagem simbólica. Representa que Deus precisa julgar essas pessoas, o caso delas que foram mortas injustamente por causa do Evangelho. Tá? Então esses seres, esses 4 seres, muito já foi falado sobre eles. A verdade é que eles têm muito dos seres viventes da visão de Ezequiel. Se você comparar, eles se parecem mais com os seres viventes de Ezequiel. Agora, eles também, Ezequiel, ele deixa claro lá no livro dele, em Ezequiel 10, do 20 ao 22, que aqueles seres viventes são querubins. Os seres viventes de Ezequiel, claramente, Ezequiel relata diretamente que são querubins. Então, esses 4 seres são uma classe de anjos exaltados e que Lúcifer já foi dessa classe. Lúcifer era um ser vivente, como esses 4 aqui. Talvez não haja só 4 lá. Como eles eram, nós vamos conhecê-los quando formos para o céu. Como eles são. Nós não sabemos ao certo, porque eles também têm aspectos semelhantes aos serafins da visão de Isaías 6. Os serafins também clamam: santo, santo, santo. Né? Eles aqui têm 6 asas. Os querubins de Ezequiel só têm 4, mas os serafins de Isaías têm 6 asas. Como eles são, nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos do texto é que eles representam toda a criação de Deus. Quando fala lá do leão, do boi, do homem e da águia, isso mostra que eles são representantes de toda a criação. O leão, os animais selvagens, o boi, os animais domésticos, a humanidade, e a águia, os animais voadores. Eles representam simplesmente toda a classe de criação. Irineu, lá no 2º século, ele fez uma comparação desses 4 animais aqui dos seres viventes de Apocalipse 4 com os 4 evangelhos. Ele dizia que o evangelho de João era representado pelo leão, que o boi era o evangelho de Lucas, que o homem era o evangelho de Mateus e que a águia era o evangelho de Marcos. Aí no século 3, Vitorino mudou a ordem. E Jerônimo, no 4º século, acompanhou Vitorino e ficou com essa relação. O leão seria o evangelho de Mateus. O boi seria o evangelho de Marcos. O homem seria o evangelho de Lucas. E a águia seria o evangelho de João. Mas, embora seja bonita essa explicação, ela não tem apoio no texto do livro de Apocalipse. O que é fato é que realmente o evangelho de Mateus apresenta a humanidade de Cristo como rei. Por isso que traz uma genealogia. E aí
Vitorino e Jerônimo associam ao leão, o leão da tribo de Judá que reinaria. Marcos apresenta a humanidade de Jesus como servo, por isso que não traz lá uma genealogia. E o boi, ele tem uma característica de serviço. Lucas apresenta a humanidade de Jesus como homem. Lá tem uma genealogia, mas a genealogia vai até Adão. Cristo como representante da raça humana. E João é a divindade de Jesus, que seria representada pela águia. Agora, irmãos, nós não podemos cair no método alegórico. O que é o método alegórico? O método alegórico, ele foi muito defendido pela Igreja Católica na Idade Média. O principal defensor do método alegórico de interpretação das Sagradas Escrituras foi Agostinho. Esse método alegórico, o intérprete não tem freio nenhum, ele é totalmente livre para interpretar as Escrituras. Por exemplo, quem usa esse método alegórico diz que a águia representa liderança. Será que João estava pensando nisso? Pensando em liderança quando falou aqui do ser vivente, que é a águia? Não tem apoio no texto. A pessoa fica totalmente livre para dizer o que quiser. Adeptos desse método alegórico dizem que os 4 rios que saíam do Éden, o primeiro rio era a fidelidade, o segundo rio era a santidade. Agora venham comigo. Se alguém diz que um dos rios que saía do Éden era a fidelidade, ele se torna um guru para mim. Porque eu nunca saberia que um rio era a fidelidade se aquele guru não tivesse dito para mim. Porque nem o autor de Gênesis sabia disso. E aí você fica dependendo do guru, que disse que o primeiro rio do Éden é a fidelidade, que disse que a águia é a liderança. A águia nem sequer é um bom símbolo para a liderança. Sabe por quê? Me mostre um liderado da águia. Você acha que a águia é um bom símbolo para a liderança? Pois me mostre um liderado da águia. O ganso seria um animal muito mais adequado para representar a liderança. Mas a verdade é que o método alegórico, ele era usado pela Igreja Católica na Idade Média. Com a Reforma, quase todo mundo evangélico passou a usar o método histórico-gramatical, que dependia do texto. Nós consideramos o texto como sagrado. Nós somos escravos do texto. Eu tenho que deixar o texto falar. Eu respeito isso aqui como inspirado. E depois do iluminismo, quase todo mundo evangélico debandou para o método histórico-crítico. E hoje nós, adventistas, somos praticamente ilhados de interpretar as Sagradas Escrituras com o método histórico-gramatical. Que os reformadores todos usavam esse método. O movimento de reforma, o método histórico, com o iluminismo, que elegeu a razão como único filtro epistemológico para se chegar ao conhecimento da verdade, aí a maior parte dos teólogos, hoje é conhecido como escola crítica, que eles não consideram o texto bíblico como totalmente sagrado, é cheio de erros, é cheio de imperfeições. Eles primeiro acreditam mais na pá do arqueólogo do que na inspiração do Espírito Santo sobre esse texto. Eles tentam usar a razão para fazer a crítica ao texto sagrado. E hoje, mais são os pentecostais que adotam o método alegórico, que diz que a cor branca representa santidade, o cavalo branco é pureza. Eu tenho que ver o texto. Se isso é só da cabeça de um guru, não vale para nós. Tem que ter algum apoio escriturístico, tem que ter algum apoio bíblico. Então, o que nós sabemos sobre esses 4 seres viventes é que eles têm uma aproximação com os querubins de Ezequiel, com os serafins de Isaías 6, que eu quero até ler esse texto ainda hoje que eu prometi, e eles estão muito conectados ao trono de Deus. Eles são os que estão mais próximos ao trono de Deus, eles são os guardiões do trono e que executam as ordens de Deus. São esses 4 seres viventes que um dia
Satanás participou dessa categoria de anjos elevados e que, por orgulho e rebelião, ele perdeu essa posição. Vamos continuar em Apocalipse. Versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra, Apocalipse 4, versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Isso aqui é muito importante. Por que Deus é digno de receber a adoração de toda aquela Assembleia Celeste e também nossa? Porque Ele nos criou. Se nós adoramos o nosso Criador, isso é adoração. Se nós adoramos a criatura, isso é idolatria. Se Ele não fosse o nosso Criador, adorá-lo seria idolatria. Então, ou nós adoramos a Deus, ou adoramos a criaturas, e aí estaremos cometendo o pecado da idolatria. Na época do Apocalipse, na época que esse livro foi escrito, o imperador romano Domiciano tornou obrigatória a sua adoração como Deus. Ele era para ser aclamado como nosso Senhor e Deus, o imperador Domiciano. E aqui em Apocalipse está dizendo que só Deus é digno de adoração. E aí ele diz: por quê? Porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aqui os teólogos deslizaram um pouco como é que as coisas existiram antes de serem criadas. E aí muitas explicações foram propostas para tentar explicar esse pequeno detalhe aqui do final de Apocalipse 4. É porque elas vieram a existir só na mente de Deus, e depois elas foram criadas no mundo físico. Mas na verdade não tem nenhum problema. É porque esse conectivo e, existir e, foram criadas, o e aí, ele é o que nós chamamos de aposto. Ele é um conectivo de dois predicativos. Então a leitura seria assim, ó: por causa da tua vontade vieram a existir, sim, foram criadas. Ou vieram a existir, isto é, foram criadas. E aqui nós encerramos o versículo 11, quando diz assim, ó, diz que, bem aqui, gente, começa como o versículo 11: Tu és digno. Antecipa a pergunta do capítulo 5. Quem é digno? Essa pergunta, tu és digno, antecipa a pergunta que vai já ser formulada em outro momento, quando estudarmos o capítulo 5 de Apocalipse, que é perguntado: quem é digno de abrir esse livro selado? E agora eu queria ler o texto de Isaías, capítulo 6, é uma visão magnífica do trono que eu prometi que estudaria com vocês, que vai nos mostrar muito aí sobre o que a gente estudou de Apocalipse 4. Isaías, capítulo 6, eu lerei só uns poucos versículos do início do 6º capítulo de Isaías. Vamos lá? No ano da morte do rei Uzias, que eu falei hoje que ele teve um longo reinado de 52 anos, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aqui, as abas das vestes de Deus que enchem o templo
É a glória de Deus que enche o templo. E não é interpretação alegórica. Nós temos um texto para apoiar essa interpretação. Ele diz aí que as abas das vestes de Deus enchiam o templo. Não é que Deus tem um vestido como de noiva que está enchendo todo o templo. É a glória dele que enche o templo inteiro. Agora, vocês não acham estranho, irmãos, Isaías começar uma visão tão elevada, dessa maneira, dizendo, no ano da morte do rei Uzias? Certamente não é só para dar uma marcação cronológica. O sentido aqui é muito mais elevado. Ele começa dizendo isso, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, enquanto todos em Israel estavam preocupados por causa da vacância do trono. Israel estava sem um rei, o rei morreu, e todos preocupados por causa da vacância do trono, Isaías tem uma visão e diz, tem um Deus soberano assentado em um alto e sublime trono. Nós não estamos desguarnecidos. É por isso que ele começa falando aí da vacância do trono. O versículo 2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, olha, como os 4 seres viventes de Apocalipse 4. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 Santíssimo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido. A palavra hebraica aqui é ai de mim, estou morto. Sempre que o homem contempla Deus, essa é uma reação comum. Ele tem uma sensação clara da sua indignidade, da sua pequenez, da sua pecaminosidade. Moisés escondeu, virou o rosto diante da presença de Deus. Êxodo 3:6. Jó teve ódio de si mesmo. Jó 42:6. Quando contemplou o Senhor. Isaías disse, ai de mim, eu sou um homem morto, porque eu vi o Senhor. Ele se sente indigno. Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Certamente, apenas o olho pecador é que não pode contemplar o Senhor. Mas os anjos estão diante dele, 24 seres humanos redimidos estão agora diante de Deus, 4 seres poderosos, um tipo de anjos, eles estão lá como guardiões do trono. Cristo está assentado à direita do seu Pai, que ele também virá quando Cristo vier. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa esperança deve nos acalentar nos momentos de dificuldade. Essa esperança de que Deus está no trono e que as nossas orações são por Ele escutadas, que há anjos mensageiros que são designados para nos ajudar aqui nesse planeta. E interessante, esses anjos, eu já falei em outra ocasião para vocês, que para cada servo de Cristo, Deus designa um anjo aqui na terra para nos proteger. E que só na eternidade nós lembraremos de todos os livramentos que esses mensageiros fiéis a Deus fizeram nas nossas vidas. Será que nós teremos tempo? É a eternidade. Nós vamos conhecer cada segundo de atuação desses mensageiros de Deus. E o interessante, eles têm acesso direto ao trono de Deus, sem marcar audiência. Esses anjos chegam o tempo todo ao trono de Deus, para trazer notícias suas. Mas se Deus sabe tudo, Deus sim, mas eles não. Eles vão chegando, Deus já diz, ajuda o Rubem nisso. O anjo pensava que ia trazer uma novidade sobre o Rubem. Os anjos responsáveis pelos seres humanos que estão caminhando aqui nesse mundo tenebroso. Porque uma coisa é certa, sempre que alguém abre a boca neste mundo para dizer que é um servo de Cristo, forças do mal se levantam para persegui-lo. Mas ao mesmo tempo,
anjos poderosos nos guardam na mão daquele que pode tudo. Irmãos, o nosso Mestre está voltando para nos dar o toque final da eternidade. Ele virá em labaredas de fogo, não mais como um bebê indefeso numa manjedoura, mas como um rei poderoso, com uma coroa de además, descrita lá em Apocalipse 19, para nos dar eternidade, para trazer paz definitiva a este pequeno mundo rebelde, um ponto no universo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus nos abençoe.